Vou colocar para gravar. Bom dia, bom dia, bom dia, entendeu? Agora gravando, a gente tem que começar de novo aí, ó. Tchá, 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 pá, pá, pá. Galerinha, eu espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, certo? Na segunda que vem a gente não se encontra, que é feriado, então a gente vai ter uma paz aí, mais um descansinho, então essa semaninha vai passar voando, porque semana que vem é 7 de setembro, estão ligados nisso? Feriado nacional importantíssimo. Bom dia para vocês duas, tudo bem? E é o seguinte, olha que legal. Na semana que vem, no 7 de setembro, vocês sabem, vocês sabem o que a gente está comemorando? Vocês sabem qual feriado a gente vai comemorar? Me dá a letra aí. Quem sabe? Independência do Brasil? Independência, né? Independência do Brasil. E eu quero saber o seguinte: o que significa independência do Brasil? O dia que o Brasil deixou de ser colonizado pelos portugueses. Quem falou isso? Sofia? Aham. Tá. Ô, Sofia, presta atenção. Olha esse detalhe. Nós somos colonizados pelos portugueses. Isso aí a gente não muda, certo? O E país que... governados, eu usei Isso. a palavra errada. Ah, ótimo. Agora sim a gente ajustou. Nós, Brasil, fomos colonizados por Portugal. E prestem atenção, porque eu estava comentando com os colegas de vocês. Hoje a gente começa a nossa apostila nova, certo? Hoje a gente começa a nossa apostila 3. E esse assunto da independência, ele vai ser o nosso principal debate, sacou? Só que, olha qual que é o detalhe. A gente ainda não vai discutir sobre a independência, a gente ainda vai discutir sobre os movimentos antes da independência, ou seja, a primeira vez que o Brasil começa a citar a palavra liberdade, certo? E aí, Sofia, o que eu queria... Você mesmo se corrigiu, né? Você mesmo... Corrigiu não, palavra muito pesada. Você ajustou o seu próprio comentário. Eu preciso, galera, que vocês entendam isso. Essa matéria é importantíssima. Importantíssima. Ó, nós, Brasil, fomos colonizados por Portugal, certo? E o que significa ser colonizado por um país europeu? Significa que eles mandam no nosso território, certo? O país Brasil pertence a Portugal. Tudo que tem nessa terra, eles dizem que pertence a eles, ou seja, eles são os donos. Eles alegam, né? Eles falam isso. E o Brasil tinha uma função. O país inteiro, Brasil, que na verdade a gente não era um país ainda, a gente era uma colônia, certo? O nosso território inteiro tinha uma função para Portugal. E a função é a seguinte: gerar riqueza, certo? A função do Brasil era gerar riqueza para Portugal. Existem, galera, nesse gerar riqueza, várias estratégias, certo? Não tem um jeito só, tem vários. A principal delas, a primeira delas que a gente viu lá no ano passado, finalzinho do 7º ano, foi com a cana-de-açúcar. Vocês estão lembrados? Dos engenhos de cana, daquela produção, do uso dos escravos e tudo mais. Ela foi a primeira. A que ficou mais intensa agora, e é onde a gente vai gerar o maior conflito, que a gente vai pegar na nossa aula de hoje, vai ser em torno da mineração do ouro. Olha só, o Brasil existe, o nosso território existe para os portugueses, para eles explorarem, prestem atenção nisso, para eles explorarem. E quando um país explora o outro, ele faz o que ele bem entende, sacou? Ele usa, ele abusa, ele extrai, ele cobra, ele impõe. E isso significa que os brasileiros não podiam questionar. Na hora que Portugal, na hora que o rei português dava uma ordem, na hora que o rei português criava um imposto, na hora que o rei português fazia uma exigência, o povo que vive aqui no Brasil tinha que obedecer. Por quê? Porque a função do Brasil era ser explorado. Sacou? Significa que vocês vão ter que dar todo o dinheiro de vocês para Portugal, porque Portugal tá
está precisando de dinheiro que a gente quer construir um castelo. O rei de Portugal quer construir um castelo. Isso significa que todos os brasileiros têm que dar tudo que eles têm de dinheiro para a gente em Portugal montar uma catedral nova ou para a gente em Portugal fazer uma estrada nova em Portugal. Aí minha pergunta para vocês, prestem atenção. Isso aqui que é o tema da nossa aula de hoje, certo? Eu comecei falando para vocês da independência do Brasil, do feriado da semana que vem, ok? Minha pergunta para vocês é a seguinte. O povo brasileiro... Ó, presta atenção, se liga. O que é a caixa? O povo brasileiro ser explorado por Portugal, ter de abrir mão do seu dinheiro, ter de pagar imposto alto, ter de obedecer e nunca ser reconhecido. Portugal não dá atenção, Portugal não faz nenhum favor para o Brasil. Vocês acham que essa é uma relação justa? Ou não? Nunca na vida. Ih, ninguém, tá todo mundo dormindo? Ah, bacana, as duas boca aberta, mexendo com o cachorro ali, nem sabe o que está acontecendo. Olha lá. Assim, eu vou perguntar de novo. Beleza? Presta atenção. Presta atenção. Galera, Portugal explorar o Brasil, retirar o dinheiro, aumentar os impostos, dar ordens para o povo brasileiro seguir, e nós brasileiros nunca podemos discutir nada. Minha pergunta é, essa relação que existe entre o Brasil e Portugal, ela é uma relação justa ou não? Nem um pouco. Não. E a minha pergunta... Primeiramente, não foi nem eles que descobriram, né? Foi começo de conversa. Então não tem nem quanto vai ser justo. Ô, Vitão, exato. Primeiro, esse território já existia, esse território era dos indígenas, os portugueses só chegaram, certo? E eles chegaram e começaram a falar que aquela terra é deles, ou seja, como se não existisse nada. E a gente já analisou que isso aí é uma grande mentira. Por quê? Porque aqui já tem povos, já tem civilizações, já tem aldeias e tribos. Então, existe um grande debate hoje entre os historiadores que falam que os portugueses eles roubaram o nosso território. Por quê? Porque já tinham povos aqui, eles chegaram invadindo, mataram os indígenas e começaram a falar que aquilo ali é deles. Correto? Se alguém chega na sua fazenda, se alguém chega na sua terra, começa a dar tiro pro alto e fala que aquilo é dele, isso aí é um roubo ou não? É um roubo. Sacou? Ana Vitória, que é latifundiária, pegar o trator dela lá, pá, começar a entrar em cerca aí de atravessar a cerca do vizinho, só porque tem mais força, só porque vai estar naquele caminhonetão lá, tratorzão, acelerando, e entrar na terra do vizinho, não significa que aquilo é seu, significa que você está abusando e você está cometendo uma tomada, né? E aí o lance é o seguinte, o que a gente vai analisar na nossa aula de hoje, nas duas, nessa e na próxima, é como é que os brasileiros vão começar a questionar isso. Por quê? Porque essa situação, galera, ficou completamente injusta. O povo brasileiro vai se sentir explorado, o povo brasileiro vai se sentir abusado, o povo brasileiro não vai achar que essa relação é justa. E aí o que os brasileiros vão começar a fazer? Vão tentar negociar. Sacou? Os brasileiros vão tentar, olha, mandar carta, os brasileiros vão fazer abaixo-assinado, os brasileiros vão fazer pedido, os brasileiros vão marcar reunião com os políticos portugueses. Para quê? Para tentar negociar isso. Mas peraí, não estou entendendo. Negociar o quê? Negociar uma relação mais justa. Por quê? Porque todas as vezes que os brasileiros encontram ouro, encontram uma riqueza, essa riqueza vai toda embora para Portugal. Não fica nada aqui. Aí, no final das contas, qual é o país que está ficando rico e qual é o país que está se desenvolvendo com o nosso ouro? É o Brasil? Não, que a nossa riqueza está indo embora, certo? É Portugal. Na hora que os brasileiros começaram a questionar isso, começaram a se perguntar, falar, isso não está certo, isso não está correto,
os brasileiros vão começar a se manifestar. Aí olha que legal, presta atenção, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Olha que doido. Sabe quem é que vai entrar no meio dessa história e que vai ser o combustível para os brasileiros questionarem, para os brasileiros começarem a, a perceberem que essa situação está toda injusta? Vocês estão lembrados dos iluministas que a gente estudou? Quando os brasileiros começarem a ler as ideias iluministas, a galera vai, se ligar aqui no Brasil de que Portugal está abusando da gente. Aí vocês estão lembrados do que aconteceu com os reis na Europa quando eles começaram a abusar do poder? Quando eles começaram a não dar espaço? Lembra, Vitão? Ó. Aqui, Maluxando, degola, vai perder a cabeça. Sacou? Só que aí tem um detalhe. Presta atenção. Tem um detalhe. Porque na Europa, quando um rei abusa do poder, ele era morto. A burguesia, o povo, se levanta contra o rei. O problema do Brasil é que nós estamos muito longe do rei, sacou? Então não tem jeito de nós, brasileiros, montarmos uma embarcação, pegar um monte de trator, entendeu, né, Vitor? Presta atenção, se liga. Tem jeito da gente brasileiro pegar um monte de trator e ir atrás do rei para decapitar ele. Então o que a gente faz? Qual é a forma dos brasileiros de protestarem? Qual é a forma dos brasileiros de lutarem por justiça? Porque não está justo. Vocês me falaram que está injusto. Levar a nossa riqueza, só obedecer. Por mais maluco que sejam as leis portuguesas e as regras portuguesas, o povo brasileiro começa a achar isso injusto. E a gente precisa de um país que seja mais justo. Certo? Por que eu estou falando isso para vocês, galera? Porque hoje a gente começa esse módulo novo, beleza? E nesse módulo novo, nesse módulo 10, olha só, se iniciam as contestações, ou seja, o questionamento dessa política portuguesa, dessa política de achar que o Brasil é deles e eles podem fazer o que eles bem entenderem com o Brasil. Sacou? Minha pergunta, só para vocês entenderem qual que é a relação, minha pergunta, certo? Vocês são filhos dos pais e das mães de vocês, correto? Beleza? Justo, né? Vocês têm que obedecer os seus pais e as suas mães, os seus avós, os seus tios e os seus representantes mais velhos, correto? Justo, né? Tá. A minha pergunta é o seguinte: mesmo vocês pertencendo aos seus pais e aos seus familiares, isso significa que seus pais podem fazer o que eles bem entenderem com vocês? Não. Não. Certo? Sabe por que não? Porque hoje em dia existe uma regra, hoje em dia existe uma justiça. Olha, vocês têm que obedecer, vocês têm que respeitar, desde que, certo? Desde que haja respeito, desde que haja uma negociação. Vocês já fizeram um acordo? Deixa eu ver se já rolou isso. Vocês já fizeram um acordo? Vocês já fizeram algum tratado com a família de vocês? Deixa eu ver, Vitão, deixa eu ver uma aqui. Deixa eu ir na festinha, na Júlio, presta atenção, né, Júlio? Deixa eu ir na festinha na casa de fulano e eu prometo voltar cedo, ou então, domingão eu engraxo todo o sapato da casa. Saca? Sei lá. Existe umas coisas assim? Eram as negociações que eu fazia aqui em casa. Que em casa, quando eu tinha uma festinha, né, precisava ficar até mais tarde, eu ia e meu combinado era lavar o carro no outro dia, sacou? Enfim. Mas o que é isso? Isso significa que os pais de vocês, os familiares de vocês, tratam vocês com justiça. Vocês têm que obedecer, mas ao mesmo tempo, vocês podem negociar. E por que eu estou usando esse exemplo? Porque o Brasil, galera, não era tratado... prestem atenção. O Brasil não era tratado desse jeito, certo? Nós, Brasil, a gente só obedecíamos. A gente não podia Pedro. negociar... Oi?
sem contar que a situação era muito mais difícil, porque assim, eles não poderiam contar com a lei, porque a lei era Portugal, então. Exato. Toda a força, né? Ou seja, o Brasil, quando ele tem um problema, os brasileiros, quando eles têm um problema, eles vão recorrer a quem? Ah, eu vou entrar na justiça. O rei está abusando demais, o rei está cobrando imposto demais, vou processar o rei. Ué, mas Mas a justiça é de onde? exato, a justiça, a lei, ela sempre dava benefício para Portugal. Então, todas as vezes que o Brasil tentava negociar, todas as vezes que o Brasil, que o povo brasileiro, nas várias regiões, olha só, tem aqui, ó, tá vendo esse mapinha? Começaram a existir no Brasil inteiro várias revoltas, ou seja, várias manifestações, justamente porque os portugueses não obedeciam, é, 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 não davam direito para o povo brasileiro. Aí eu pergunto para vocês, velho, se liga. Ó, a galera, os brasileiros tentaram negociar. Por quê? Porque teve um abuso. Tá tendo abuso, certo? Os brasileiros estão sendo maltratados. Os portugueses têm privilégios. Os portugueses estão cheios de benefícios. Os portugueses cobram quanto eles querem. Os portugueses abusam do povo brasileiro. Os brasileiros não têm como negociar, não tem como entrar na justiça, é, não tem como processar o rei, ou seja, se chega uma hora que as pessoas elas estão sendo abusadas, se chega uma hora que as pessoas estão sendo oprimidas, se chega uma hora que as pessoas estão sendo mortas e elas começam a se cansar disso, qual passa a ser o jeito da gente se manifestar? Minha pergunta aí para vocês. Ó, tentou, presta atenção. Se liga, se liga, se liga. Tentou mandar carta, certo? Portugal, por favor, dê um pouquinho mais de atenção para o Brasil. Vocês estão abusando do poder, não está certo. Ninguém foi ouvido. Tá. Fez abaixo-assinado. Portugal, fizemos o abaixo-assinado aqui. Mais de 1.000 pessoas estão pedindo para que você cobre menos impostos. Sabe por quê? Porque a gente está pagando tanto imposto, ou seja, a gente está entregando tanta riqueza para Portugal que não está tendo dinheiro para o povo brasileiro, para nós, comprarmos as nossas coisas. A gente não consegue comer, a gente não consegue arrumar a nossa casa, a gente não consegue sustentar a nossa família. Por quê? Porque nós estamos pagando imposto demais. Portugal, vocês estão vendendo produtos muito caros, sacou? E quanto mais caro fica o produto de vocês, mais difícil fica a nossa vida. Por quê? Porque se a gente precisa comprar 1 litro de leite, o litro de leite custar R$ 1.800, acabou, tá doido, sacou? A gente ganha 900 para comprar 1 litro de leite, 2 vezes o salário. Não, pelo amor de Deus, está tendo abuso de preço. Olha, tentou negociar, tentou dialogar, tentou entrar na justiça, não foi possível. Qual é a outra maneira de uma população questionar os abusos de um governante? Alguma ideia? Nenhuma? Igual Assassin's Creed, né? Sair querendo justiça, só que na agressão, né? Que tentando diálogo. Mas sabe o que eu acho, mano? Nada a ver, por causa que a gente tava pedindo pra negociar com eles. A gente tava sendo injustiçado e a gente que tinha que pedir pra negociar. Exato. Ô, Vitor, sabe por quê? Porque é o seguinte, velho. Violência, ela é sempre afastada, certo? Todas as vezes que a gente pensar numa relação de violência, ela sempre tem consequências maiores. Então, isso aí tem que ser a última das últimas saídas. Na verdade, nem a última saída. Não deveria chegar num ponto das pessoas cogitarem em usar a violência para resolver qualquer coisa, certo? Imagina se na nossa vida a gente quiser alguma coisa, não resolver, por exemplo, a conta de luz da minha casa está muito alta.
Vou lá na CEMIG negociar. Ô, CEMIG, tô aqui em crise, tal, estamos sem emprego, pandemia, pelo amor de Deus, vamos negociar essa dívida, vocês estão cobrando muito caro. Não, a CEMIG não pode fazer nada. Não pode fazer nada, então eu vou acabar com essa raça, sacou? Aí chega lá, dá um tapa na orelha do vendedor, aí o vendedor chuta a sua canela, no final das contas tá todo mundo dando cadeirado um no outro. Ou seja, essa não é a forma de negociar, certo? Precisa ter um diálogo, precisa ter uma relação de justiça. Um lado precisa entender o outro, sempre. O problema é, Vitão, Portugal não quer saber. Portugal se acha tão superior, se acha tão dono desse território, acha que o povo brasileiro pertence somente a eles, que não vão nem escutar as nossas reclamações. Por quê? Porque a reclamação do povo brasileiro é mimimi. Ah, mas tem povo brasileiro morrendo. Ah, tá morrendo porque são preguiçosos. Se aquele povo quisesse ganhar mais dinheiro, eles trabalhavam mais. O rei de Portugal, uma galera está trabalhando 18 horas por dia. Ah lá, preguiçoso. Tinha que estar trabalhando 22. Ah, mas se o maluco trabalhar 22 horas por dia, vai dormir quanto? Nossa Senhora. Ah, não, é preguiçoso. Não negocie com esse povinho, certo? O Brasil é nosso, o Brasil é de Portugal e o Brasil tem que obedecer. Sacou? Isso fica completamente injusto, cara. Mesmo sendo o Brasil que esteja negociando, mesmo o Brasil pedindo, mesmo o Brasil tentando mudar essas coisas, Portugal não dá atenção. Olha só, tem aí na postilinha de vocês, nessa página 117, para quem não está vendo, várias revoltas, estão vendo? Ó? Revolta dos Beckmans, revolta dos Mascates, Guerra dos Emboabas, Revolta da Cachaça. Olha a quantidade de episódio que, por não discutir, né, por não ter um debate, os brasileiros começaram a se revoltar. Porque chega uma hora, velho, que a galera cansa. Sacou? A gente tenta negociar, a gente tenta pedir, a gente tenta argumentar, a gente tenta fazer protesto, a gente tenta ir na lei. Não dá certo. Então vamos partir para a última alternativa, que é a violência. Sacou? Aí os brasileiros começam a fazer ataque aos prédios portugueses. Olha, se o rei de Portugal não está dando atenção para o Brasil e o rei de Portugal não está governando a gente bem, sabe o que a gente vai fazer, velho? Vão tacar fogo na prefeitura. Sacou? Entendeu, Manu? Presta atenção. Ouviu nada, né? Por quê? Porque existe um abuso, existe um povo, existe uma nação inteira que está exigindo algo e a mudança não está sendo feita. Teve diálogo, não deram atenção ao diálogo. Tentou negociar, pediu justiça, isso não aconteceu. Certo? Chega uma hora que esse povo cansa. Ó, quer ver um episódio super marcante que aconteceu esse ano? Vocês estão lembrados do comecinho do ano, foi março, abril, do... Nossa senhora, gente, a Ana tá subindo em cima da mesa. O que é isso, menino? Tem uma barata aí? Não, eu tô subindo em cima da cadeira aqui, porque eu tô sozinha em casa e a minha maritaca desceu. Só que ela não gosta de mim, então ela tá aqui no chão, zanzando do meu lado. Tá gostoso aqui. Ai, boa sorte. A gente não pode tentar entre e tranca no banheiro, fica trancado no banheiro. Mas ele tá no caminho, quer ver? A gente não pode te ajudar muito. Mas se liga, galera. Se liga, galera. Vocês estão lembrados dos Estados Unidos no começo do ano, março, abril mais ou menos, da morte do Michael Floyd, que foi morto por um policial asfixiado, que o policial colocou o joelho em cima do pescoço dele. Ele foi suspeito de um crime, não foi julgado, não foi nada. No final das contas, ele nunca cometeu crime nenhum e mesmo assim ele foi morto.
e que isso desencadeou, gerou um monte de protesto nos Estados Unidos, inclusive na cidade, em Minnesota, que era a cidade onde ele foi morto, as pessoas atacaram a delegacia de polícia, colocaram fogo na delegacia de polícia para protestar. Vocês estão lembrados desse episódio? Vocês lembram disso, não lembram? E aí, qual é o exemplo? Né? Como é que a situação ela funciona da mesma forma? Do mesmo jeito que o Portugal abusava do Brasil, não dava atenção, não dava justiça, não dava igualdade, cobrava demais e tratava os brasileiros com violência, hoje em dia, a população negra ela sofre os mesmos abusos, certo? Eles são explorados, eles sofrem mais violência, eles sofrem racismo, eles sofrem preconceito e eles tentam negociar, né? Tentam cobrar na justiça, tentam pedir o fim do racismo, tentam pedir igualdade e não dá atenção, certo? Aí, de repente, a polícia vê uma população negra nos Estados Unidos e aqui no Brasil também e coloca sempre muito mais violência, abusando de autoridade, abusando da violência, matando as pessoas sem legitimidade, sem poder. E aí, depois de não conseguirem negociar, né, depois de tentarem, depois de pedir, depois de ir em jornal, depois de ir na justiça, a situação não muda, as pessoas cansam. E aí, o que acontece? Existem alguns episódios que desencadeiam essas revoltas, sacou? E aí, essa população que ela é oprimida, essa população que é injustiçada, não aguenta mais passar por uma situação dessa. E ela vai tentar se revoltar contra quem abusa desse poder. Isso vale tanto para a população negra no Brasil, tanto para a população negra nos Estados Unidos, quanto para essa situação colonial em que nós vivemos. Certo? Daqui a pouquinho a gente vai voltar, mas só para vocês entenderem, porque o ponto central da nossa aula, galera, é esse assunto aqui, quer ver? Pronto. Essas ideias iluministas chegando ao Brasil, olha só, e chega escondido, se liga. Presta atenção nisso. Deixa cachorro aí vocês duas. Foca no que é importante. Certo? Se liga. Um livro, né, aqueles autores que a gente viu, o Voltaire, Montesquieu, Rousseau, John Locke, aqueles autores, aqueles pensadores que falam em justiça, aqueles pensadores que falam que todo mundo é igual, certo? Ou seja, que brasileiros não podem ser tratados de forma diferente de portugueses, que o rei ele governa para atender para melhorar a vida de todo mundo. Se o rei não melhorar a vida de todo mundo, o povo tem o direito de derrubar o rei. Minha pergunta é o seguinte: vocês acham que o rei de Portugal vai querer que os brasileiros leiam as ideias iluministas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque é um manual, são teorias, são pensamentos que vão alertar o povo brasileiro dos erros de Portugal. Concordam? Ou seja, quanto mais as ideias iluministas forem divulgadas, mais o povo brasileiro vai acordar para a relação de que eles estão sendo abusados, de que eles estão sendo explorados, e isso não é bom para Portugal, porque é justamente isso que vai levar o aumento desses protestos, certo? Aí o que os brasileiros começaram a fazer? Olha que doido, presta atenção. Vários membros da elite, né, os filhos de senhores de engenho, os filhos de mineradores, os filhos de grandes fazendeiros, começaram a ir para Portugal para estudar. Enquanto eles estavam estudando em Portugal, eles sacaram que Portugal abusa do poder, que o rei de Portugal abusa dessa relação. Aí o que essa galera começou a fazer? Começou a contrabandear livro. Sacou? Como assim contrabandear livro? Começaram, Manu, a trazer os livros iluministas da Europa para o Brasil, para que todo o povo brasileiro, velho, pudesse ter noção e pudesse ter força para lutar contra isso. Mas peraí, o livro está proibido. Como é que você vai contrabandear livro, velho? Olha que louco. Lainha, presta atenção. Sabe o que a galera fez? Os brasileiros começaram
a pegar a capa dos livros iluministas, arrancavam a capa e colocavam capa da Bíblia, certo? Pegava o livro do Voltaire, pegavam o livro do Rousseau, pegavam as enciclopédias, colocavam uma capinha da Bíblia, e quando eles chegavam aqui no Brasil, a polícia, né, os fiscais tinham que olhar o que tinha dentro da mala, tinha lá aquele monte de livrão, certo? Aí o cara olha, o fiscal meio boca aberta, o fiscal de português também, tudo ruim de serviço. O Rafa, é igual vocês lendo, pega o livro, olha a capa, fala assim, ai, já me deu sono. Aí faz assim, ó, olha, bacana, é a Bíblia mesmo. Nem olha o que está dentro. Aí, na real, não era a Bíblia, sacou? Era uma enciclopédia ensinando sobre como é que o povo precisa ter o poder, como é que o povo precisa receber justiça. Aí vacilava nessa, deixava o livro entrar. Aí o livro chegava aqui no Brasil, velho, todo mundo começava a ler o negócio, sacou? E quanto mais as pessoas leram isso, mais essa população acordou para o quanto Portugal era injusto com a gente. A gente vai ver daqui a pouquinho os dois maiores movimentos vão fracassar. Já vou adiantando, vou dar um spoiler. Esses dois episódios falham, mas são duas tentativas do Brasil ficar livres de Portugal. Por um acaso, vocês já ouviram falar na Inconfidência Mineira? Nunca? Marco Túlio já balangou a cabeça que sim. Não, Rafa, nunca ouviu falar na Inconfidência Mineira? Tá. Tiradentes, vocês já ouviram falar em Tiradentes? Tá. O Tiradentes é o representante da Inconfidência Mineira. Sacou? Vai ser um dos líderes desse movimento, um dos pensadores que vão lutar pela separação do Brasil. Mas isso a gente já discute, isso daqui a pouquinho a gente conversa. Beleza? E o outro movimento é na Bahia, sobre a Conjuração Baiana. Lindíssimos. Daqui a pouquinho eu passo a tarefa para vocês, eu preciso fechar aqui, porque senão não dá tempo de eu salvar meu vídeo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Vocês usam a expressão, presta atenção, isso agora é sério. Marco Túlio, presta atenção, foco, se liga. Vocês já usaram a expressão uai alguma vez na vida? Toda hora. Todo dia. Da hora. Uai, todo momento. Já fala assim, né? Os boca aberta danado. O que significa uai? Eu esqueci, mas eu sabia, eu esqueci. Eu também não sabia que tinha um significado. Eu achei que era só o uai mesmo, mas... Uai é uai. Decidi. Né? Tá. Vocês sabem que tem, né? Para quem não sabe. Uhum.